A Pontifícia União Missionária é uma das 4 obras missionárias. A União Missionária nasceu por inspiração do bem-aventurado padre Paulo Mana, que busca um novo modo operacional de formação missionária para todo o povo de Deus. Para compreendermos a missão e o serviço missionário, a gente conversa agora com o padre Antônio Niemek, missionário redentorista e secretário nacional da Pontifícia União Missionária. Padre Antônio, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Muito obrigado pelo convite, pela possibilidade de estar aqui com você. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, Caísa. Assistindo o programa anterior, eu tive a graça de então saber de onde você é, lá de Toledo, né? Sim, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Eu vou Uma puxar. boa tarde também a você que está hoje conosco neste programa, em que vamos falar um pouquinho mais especificamente de uma das 4 obras, aquela que é chamada o coração de todas as obras, a mais importante. Agora, explica para nós então e para quem está em casa, padre, o que é e quando surgiu a Pontifícia União Missionária. Muito bem, então você já mencionou que é uma das 4 obras missionárias que o Papa tem, que a Igreja tem para o mundo todo. E como as outras obras, vivendo em sintonia e trabalhando em sintonia, ela também tem como, digamos, incumbência principal fomentar este espírito missionário, a consciência missionária no meio do povo de Deus. Ela surgiu como a última das obras, porque foi no ano 1916 que, por inspiração do beato Paulo Mana, o missionário do Pini, italiano, que teve esta grande preocupação, principalmente com a formação missionária do clero, porque ele sabia que o povo de Deus, no mundo todo, os católicos cristãos, eles vão caminhando conforme o passo dos seus pastores, dos padres. Então, a grande preocupação, inclusive, ele escreveu numa das cartas que, ao fundar esta obra, ele queria resolver de modo radical o problema de cooperação dos católicos com o apostolado missionário. Resolver de maneira radical, porque através da consciência missionária que os padres deveriam ter, eles deveriam depois então se empenhar para ajudar os fiéis cristãos católicos a ter a mesma consciência missionária. Inicialmente, quando ele fundou esta obra, ela foi chamada União Missionária do Clero. Depois, ela foi ampliada quando foi reconhecida no ano 1956 como obra pontifícia, quer dizer, do Papa, da Igreja para o mundo todo. Aí se modificou um pouquinho também esta finalidade da obra, estendendo-a para todos os sujeitos eclesiais, não direcionada apenas para o clero, mas também para os religiosos, consagrados, consagradas e leigos em geral. Um pouco da caminhada, do surgimento desta obra, e como falei nas palavras do Papa Paulo VI, é o coração de todas as obras, porque ela trabalha muito com a questão da consciência missionária, no meio de todos os sujeitos eclesiais. Então, claro que se a pessoa tem uma consciência daquilo que é, da própria identidade, que é uma identidade missionária, aí depois vem também as ações concretas, a vivência desta identidade através das obras, das atitudes, das ações, etc. O Padre Antônio, o senhor acabou de Sim. falar que o objetivo da Pontifícia União Missionária é na formação dos padres religiosos. Fala pra gente como que funciona, tem formações, como que é? Explica um pouquinho pra gente. Certo, eu só vou, no início, lembrar as palavras do Papa Francisco,
quando ele veio para o Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude, no ano 2013, no Rio de Janeiro, lá no encontro com os bispos do Brasil, já no final da jornada, ele falou da importância da formação missionária na Igreja do Brasil. Eu vou citar aqui uma frase apenas, onde ele diz assim: é preciso ter coragem de levar a fundo uma revisão das estruturas de formação e de preparação do clero e dos leigos na Igreja que está no Brasil. Não é suficiente apenas uma vaga prioridade da formação, que se encontra nos documentos ou através dos encontros. Faz falta a sabedoria prática de levantar estruturas duradouras de preparação no âmbito local, regional e nacional, e o que deve ser o verdadeiro coração do episcopado, sem poupar força, solicitude e assistência. A situação atual no mundo e na igreja, na sociedade, exige uma formação qualificada em todos os níveis. São as palavras do Papa Francisco, quando ele falou de maneira bastante clara sobre a prioridade da formação que se deve oferecer. Ele falou da formação missionária na Igreja do Brasil para todos os sujeitos dentro da Igreja. É por isso que esta obra é chamada também o coração, a alma destas obras missionárias, que trabalham especificamente com isso, e ela quer como se fosse uma voz de consciência, da consciência dentro da Igreja, nas dioceses, nos regionais, nas paróquias, para fomentar aquilo que é nossa identidade de cristãos, que é uma identidade missionária. Então, a obra União Missionária, ela trabalha através de diversas atividades. Se é o coração, ela tem que estar presente em tudo, porque do coração é que depende o resto, né? Então, se do coração depende o funcionamento do organismo humano, a vitalidade, que é o coração da vida, a vitalidade, a União Missionária, ela tenta, através de diversas iniciativas, estar em todos os âmbitos, com todos os sujeitos. Por isso, trabalhamos muito no sentido de cooperar com diversos organismos, já com a própria CNBB, com a Conferência dos Religiosos do Brasil, com a organização de seminários e institutos do Brasil, e todas as instâncias que existem no nível nacional dentro da Igreja do Brasil para os presbíteros, Conselho Nacional de Presbíteros, os diáconos, os seminaristas, em todos os âmbitos, para que não esqueçamos aquilo que é a essência nossa identidade, que não relativizemos, que não deixemos em segundo plano aquilo que é a essência da igreja, que é missão. A igreja existe para a missão, não existe para outra coisa. Se nós tivermos tempo para outras coisas, podemos fazer. Agora, a igreja não pode nunca perder de vista a sua essencialidade, a sua natureza. Já o decreto ad gentes do Concílio Vaticano lembrava que a atividade missionária é a principal e a mais sagrada atividade que a igreja tem. Não é por opção, a escolha da igreja, porque Jesus quis assim: ide e façam discípulos. Então, é todo tipo de atividades que se promove através desta obra, né? Nós estamos atualmente trabalhando muito, ou atuando nos grupos de trabalho, na CNBB, em 2 grupos de trabalho. Um grupo de trabalho que é da formação missionária, outro grupo de trabalho das missões populares, ligados à CNBB. Estamos num grupo de trabalho de presbíteros religiosos da Conferência dos Religiosos do Brasil. Estamos num grupo de trabalho também das obras missionárias ligado à infância missionária do Secretariado-Geral em Roma. Estamos nos congressos, nos encontros de formação, nos cursos
colaboramos de maneira muito concreta com o Centro Cultural Missionário, que tem como incumbência fundamental promover cursos de formação missionária. Estamos em comunhão com a Diretoria Nacional dos Institutos e Seminários do Brasil. Então, estamos praticamente tentando estar em todos os âmbitos, com diversas iniciativas, às vezes colaborando, contribuindo, ou então promovendo também atividades, sempre em sintonia com os outros. Agora, padre, antigamente, quando a gente falava da questão missionária na igreja, muitas pessoas imaginavam a partir da experiência nascente, até anterior ao Vaticano II, que era de padres que vinham de outros países, naquela experiência que a igreja, eu não sei se ainda existe, de padres fidei donum, né, dom da fé daquela igreja para outras igrejas. Depois a questão das igrejas irmãs, que também foi assumido nesse período. Eu pergunto para o senhor, a união missionária, ela hoje, na sua atividade, ela visa apenas os padres? Muito bem perguntado, porque realmente no início ela surgiu muito em função do clero. Tinha opção, na verdade. A opção que se fez foi pelos padres, pelo clero, para, através deles, poder chegar ao povo de Deus na sua totalidade. Mas depois, quando se compreendeu um pouco mais profundamente a natureza da missão e a natureza da própria igreja, que é uma igreja missionária, se ela vive na fidelidade a Jesus Cristo, então também a união missionária ela mudou um pouquinho o foco. E aquilo que define hoje também as áreas de atuação, ou então define também o objetivo concreto desta obra, é esse breve documento do Vaticano, da Congregação para a Evangelização dos Povos, que é a cooperação missionária. E lá vai se dizer no número 4, eu vou citar aqui, que a união missionária, ela educa a sensibilização missionária dos sacerdotes, seminaristas, membros dos institutos de vida consagrada e da sociedade de vida apostólica, de seus candidatos, como também de missionários leigos, em geral, comprometidos com a vivência da sua vocação de cristãos que são discípulos missionários. Então, não tem, digamos, o campo específico de atuação. É uma obra que é dirigida a todos os sujeitos da igreja. Também, se você olha as mensagens que os papas vão escrevendo para o Dia Mundial das Missões, desde o início, quando eles começaram a escrever, eles, inclusive, vão falando sobre isso de maneira bastante clara e objetiva. Aqui estou lembrando aquilo que o meu conterrâneo, João Paulo II, escreveu. Eu sou polonês, né? Como vocês já sabem. Escreveu no ano 85 sobre a união missionária. Na mensagem para o Dia Mundial das Missões, escreveu que a união missionária dos sacerdotes, religiosos e religiosas e leigos é que mantém viva nos fiéis a consciência do dever de cooperação missionária no meio do povo de Deus. Esta união oferece-vos esta oportunidade, formando-vos no espírito missionário e sustentando-vos e ajudando-vos a viver a própria missionariedade como vocação de cada cristão. Então, digamos, é um campo de atuação muito amplo para todos os sujeitos da igreja, não é só para os padres. Nós temos uma preocupação também com os padres, inclusive. Sim, mas não exclusivamente. Não. É interessante, padre, por que eu pergunto isso? Porque nós estamos vendo os apelos do Papa Francisco para a dinâmica de uma igreja em saída. A gente sair desse comodismo de esperar as pessoas nos procurarem dentro dos templos, dentro das estruturas que a gente acaba construindo e constituindo, dentro da realidade que a gente dá o nome de igreja, mas até compreendermos que igreja somos gente, somos eu
e o senhor e todos os que nos acompanham há um tempo, né? E essa realidade missionária, hoje, ela passa a ser uma tarefa também de todos nós, né? Então, as pessoas quando falam assim, o padre ou o missionário, então o padre, ele é tão missionário quanto o batizado leigo que está ali na comunidade vivenciando as experiências da pastoral, dos desafios, de ir ao encontro, de saber das necessidades, de levar a palavra de Deus. Ontem a gente falava um pouco disso, sobre essa realidade, por exemplo, da missão da igreja na Amazônia. É muito bem lembrado mesmo, né? Porque esta consciência que deveria ser algo normal, natural, em todos os cristãos, ela se perdeu durante um bom tempo dentro da nossa igreja. E se você olha a igreja primitiva, a igreja das origens, você percebe que a consciência que os cristãos tiveram desde o início era uma consciência muito clara. Eu acho que eu já falei no outro programa aqui com vocês, que em pouco tempo, o cristianismo ele conquistou o Império Romano na sua totalidade. Assim que nos anos 40, quer dizer, 7 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o número de cristãos era tão grande em Roma, na capital do Império, por causa da atuação muito efetiva que eles tiveram. Leigos, principalmente, né? Pessoas normais, simples, que se expandiu por toda parte a proposta de Jesus Cristo, né? Inclusive, o João Paulo II também, na encíclica que escreveu sobre a validade permanente do mandato missionário, ele recorda exatamente esta realidade. Eu vou citar aqui também o número 27, onde ele diz assim: no início da igreja, a missão, mesmo contando com missionários integralmente dedicados à missão, todavia era considerada como fruto normal da vida cristã. Fruto normal. Se nossa identidade é uma identidade cristã, que eu sou cristão, sou missionário, a missão, a vivência da missionariedade é fruto normal da vida cristã. Se alguém considera a questão da missão, da missionaridade como algo especial, extraordinário, acho que tem problema com a própria identidade cristã. E não está entendendo muito bem quem ele é. Porque missão, vivência da missionariedade é fruto natural, normal daquilo que nós somos. E nem a pandemia nos impede de viver a missão. Eu falo que no tempo da pandemia nós temos tantas possibilidades, talvez até muito mais, de viver a missão do que no tempo que nós chamamos normal, fora da pandemia. Agora se abriram tantas oportunidades para viver aquilo que o Papa Francisco chama muito a nossa atenção, aquilo que nós somos, a dimensão ontológica, a nossa identidade. Eu vivo a missão onde estou. Se estou em casa, vivo isso em casa, motivado pelo amor que tenho para com Deus, fazendo de tudo para servir aos outros em casa, na família. Se estou aí no estúdio com vocês, aí é o serviço missionário de vocês, levando a proposta de Jesus Cristo através dos dons e talentos que vocês têm para o mundo todo, não só para o Brasil, que pela internet vocês chegam ao mundo todo, inclusive, né? Sim. E cada um conforme as oportunidades que tem, as possibilidades que tem. A missão não é apenas uma atividade que se faz na paróquia. Padre Wellington lembrou aqui uma coisa interessante, né? Que muita gente considera a missão dentro do âmbito da igreja, esquecendo aquilo que a missão, a atuação missionária acontece antes de tudo no âmbito da sociedade. É lá onde nós estamos. No campo da profissão que estou exercendo, na convivência com outras pessoas, eu tenho que testemunhar aquilo que eu sou, cristão, e viver estes valores lá onde Deus me colocou, me colocando a serviço dos outros, né? Interessante que os cristãos, primeiros cristãos, não tiveram nem igrejas, nem capelas,
e por isso talvez viveram a missionariedade de maneira tão bonita. Agora, depois, quando então começou a se fechar o espaço também para a atuação missionária dentro do espaço eclesial, paroquial, etc., aí começou a também se perder um pouco mais a consciência da missionariedade fora do âmbito da missão, né? Mas eu acho que estamos agora nos tempos assim muito abençoados na Igreja, com o Vaticano II, com os pontificados, os papas que tivemos e com o atual também, que nos chama muita atenção para aquilo que nós somos mesmo na nossa identidade de missionários. Parabéns a vocês da TV Pai Eterno também por promover estes momentos de conscientização, que são de fundamental importância, né? Se as outras TVs católicas dedicassem um pouco mais de tempo até para trabalhar, conscientizar os telespectadores sobre estas questões, acho que prestaria um excelente serviço para a Igreja no Brasil todo. Então, de parabéns, né? Inclusive, estou agradecendo porque no programa anterior eu até falei para vocês que valeria a pena dedicar um pouco mais tempo às obras missionárias e olha aí, um mês depois vocês já lançaram esta belíssima iniciativa, né? Além de tantas outras que são bonitas, né? Ô, Padre Antônio, eu estava aqui pensando, enquanto o senhor dizia, da questão de termos essa consciência da missionaridade. E eu fiquei aqui pensando, desde do seminarista, eu quero que o senhor fale mesmo do que o senhor acha, assim, da sua opinião. Desde a questão da formação dos seminaristas, padres, leigos como eu, o senhor acha que às vezes, não ter sentido na vida, não ter essa consciência da missionaridade é que nos deixa, às vezes, tão decepcionados com a vida e não dá sentido para tudo que somos chamados a viver neste mundo? Do porquê que estamos nesse mundo? A gente vai se perdendo muito. O senhor acha que é devido não ter essa consciência da missionaridade? Eu creio que sim, perfeitamente, né? E quando falamos da missionariedade, falamos daquilo que nós somos, da nossa identidade, daquilo que eu sou. E vou repetir mais uma vez aquilo que o Papa Francisco diz a respeito da missão. Se a missão é uma paixão por Jesus e uma paixão pelas pessoas, com o desejo de fazer o bem a qualquer pessoa que eu encontro na minha vida, em qualquer circunstância da minha vida, como é que eu vou perder o sentido da minha vida? Se esta paixão por Jesus Cristo me motiva para tudo, na verdade. Não falo como padre, não falo apenas como religioso, falo como cristão. Porque isso não é para os padres ou consagrados, é para todos os cristãos. A missão como paixão por Jesus. Se eu vivo este relacionamento diário, bonito, que me dá sentido de tudo que eu faço na minha vida, né? Ele que me sustenta, Ele que me dá motivação para o meu viver e o meu agir também. Até no sofrimento e nas dificuldades que vão aparecendo na minha vida, que ninguém está livre de tudo isso, Ele que vai dar razão para tudo, na verdade, né? E ao mesmo tempo para colocar a minha vida a serviço dos outros. Por isso, se o cristão entende a missão, a missionariedade desta maneira, como paixão, como relacionamento forte, íntimo, pessoal, que tem que ser sustentado e aperfeiçoado, inclusive a cada dia, para poder servir melhor aos outros, acho que o cristão nunca fica desencantado diante das realidades do mundo, por mais difíceis que sejam. Agora, esta consciência, ela tem que ser despertada não por nós aqui das pontifícias. Nós estamos simplesmente ajudando. Não é que as pontifícias devem, digamos, assumir a responsabilidade. Quem deve assumir a responsabilidade por isso é o pai e a mãe de família, se tem os filhos. E a responsabilidade com os filhos, eles no batismo dos seus filhos se comprometem diante de Deus de educar na fé cristã, que é uma fé missionária, os seus filhos naquilo que é proposta de Jesus Cristo. Depois, digamos, as outras estruturas, inclusive eclesiais, a igreja também, em toda a sua estrutura, deve fomentar esta consciência missionária na catequese, no processo de iniciação à vida cristã, que deve ser abraçado, aperfeiçoado sempre mais.
nos grupos que existem na paróquia, nas pastorais. Para que a pastoral existe? Para fomentar esta consciência daquilo que nós somos enquanto cristãos e também parte da nossa identidade, o tesouro da fé com os outros. Digamos, não é que as pontifícias vão assumindo a responsabilidade dos outros. Nós não vamos assumir aquilo que alguém delega para nós. Estamos aí para incentivar, lembrar. Eu falei que as pontifícias são como a voz da consciência dentro da igreja. Lembrar aquilo que a igreja é ou deve ser, se ela quer ser fiel a Jesus Cristo, né? É responsabilidade de todos fomentar esta consciência. Nos seminários a mesma coisa, né? Os formadores leitores têm tantas orientações, a principal é esta aqui. Vou mostrar para todo mundo. Aí. Diretório de formação. Se ele for colocado em prática, que aqui se fala dezenas de vezes sobre esta questão que a Caísa aqui mencionou, sobre esta questão de formar os futuros presbíteros no espírito genuinamente missionário, para que tenham a missão não como tarefa que se faz de vez em quando, mas que toda a vida deles seja vivida como uma missão permanente, inclusive, né? Não faltam orientações, falta empenho, às vezes, da nossa parte. As diretrizes gerais da Igreja do Brasil falam a mesma coisa, né? Não nos falta orientação. Caminhar com a Igreja, em comunhão com a Igreja. Tá certo. Padre Antônio Niemek, secretário nacional da Pontifícia União Missionária, muito obrigado pela oportunidade que o senhor nos dá de conversarmos um pouco mais sobre essa que é uma das obras das missões do Papa e, desde já, muito obrigado pela oportunidade. Eu agradeço também a possibilidade de estar aqui com vocês, este convite com vocês e que também com muita gente que nos assiste também nesta tarde de quinta-feira. E também já aproveito como outra vez, né, dando algumas sugestões para o futuro. O mês missionário está chegando aí, com muita coisa boa já preparada, inclusive com muitos materiais para incentivar a igreja. Lembrando também que ultimamente, não sei, acho que vocês estão acompanhando, muitas dioceses, muitos regionais voltaram a sua atenção de maneira... Acho que a gente está com um probleminha no sinal do Padre Antônio, né? Mas a gente desde já agradece, né? E volta depois para poder falar com o Padre Antônio, quando a gente também abordar aí esse tema, como ele mesmo já nos lembrou, da preparação para o mês missionário, para essas datas importantes de celebração na igreja e na comunidade.